Entre as muitas histórias ouvidas e aprendidas à beira de uma fogueira nas terras da Santa Luzia, lembro de uma, muitas vezes repetida por vó Umbelina, que era a melhor contadora de causos da região. A história de um lugar chamado Além. Nos dias modernos, atualmente, vejo que tem se falado muito sobre o Sete Além. As pessoas estão descobrindo relatos deste lugar. O Sete Além é real. Sei que é, porque eu já ouvia pelos contadores de causos lá do sul da Bahia, da região do Vale Verde, nas terras da Santa Luzia. 3 irmãos que resolveram sair de tardezinha para ir do outro lado do rio, na casa dos seus avós, e passaram a tarde ali. Na boquinha da noite, como se diz lá naquelas bandas, se prepararam para voltar para casa. E a avó recomendou: não parem pelo caminho, andem depressa para que a noite não vos apanhe. Desceram o vale, atravessaram o riacho passando pela pinguela e começaram a subir o trilho em direção ao morro, que depois descambaria na porta de sua casa. Mas enquanto subiam, não encontraram o caminho de casa. Tentando voltar, também não viam mais o caminho de volta para a casa dos avós. E naquela agonia, a noite chegou. E eles se viram diante de uma cidade. Uma cidade onde não era noite, nem era dia. E eles ficaram com muito medo. Como viemos parar aqui? Uma cidade, e a entrada da cidade era uma ruela que parecia abandonada. As casas eram casebres, sujas, antigas, e as luzes eram luzes mortas que mal iluminavam o caminho à frente. E algumas pessoas apareciam transitando, olhando com um olhar de repreensão. Uma senhora que se aproximou, olhou para eles e disse: voltem, voltem. O que vocês estão fazendo aqui? Nós não queríamos vir para aqui. Nós estávamos voltando para casa. Nós não conhecemos este lugar. Nós queremos ir para nossa casa. A senhora pode nos apontar o caminho de volta? E a mulher olhou para os lados, assustada, não quis se envolver. E assim abandonou os meninos, dizendo apenas: vocês não deviam estar aqui. Enquanto a mulher se afastava, a pequena Ana, a mais nova, clamou: nos ajude, nos ajude, nos mostre o caminho de casa. Eu estou com muito medo. Mas a mulher nem olhou para trás, parecia assustada. Jorge, segurando na mão dos irmãos, disse: vamos, vejam lá adiante, tem uma casa, vamos bater na porta. Quem sabe eles nos ajudem, ou pelo menos nos acolha durante esta noite. Amanhã cedo acharemos o caminho de casa. Bateram na porta e um barulho sombrio, um barulho estranho começou a se mover naquela casa,
como se alguém viesse à porta se arrastando. Quando de repente, uma outra criança, com cara de muita tristeza, com os olhos vermelhos como brasa e como quem estava sofrendo muito com algumas feridas no corpo, apareceu escondido, chamou eles, disse: venham, venham, não entrem nessa casa, venham. E eles, amedrontados também, foram em direção daquela criança. O que vocês estão fazendo aqui? Disse aquela criança, que apesar de criança, tinha um rosto de pessoa idosa, de alguém que estava já há muito tempo naquele lugar e em muito sofrimento. Nós nos perdemos enquanto voltávamos para nossa casa e de repente nos vimos neste caminho, diante deste lugar, e agora não sabemos como voltar. E aquele menino disse: eu vou lhes mostrar o caminho de volta, mas vocês têm que ir logo, rápido, porque se o dia amanhecer, vocês jamais poderão voltar para suas casas. E eles começaram a caminhar e o menino começou a guiá-los. E parece que, embora a cidade fosse curta, logo adiante ela acabava, como se tivesse apenas uma viela. Mas eles andaram toda a noite e não conseguiam chegar no final. O menino que os guiava não disse uma palavra. Quando um deles tentava conversar, o menino dizia: eles não podem escutar vocês, fiquem quietos. Se eles descobrirem que vocês estão aqui, não vão deixar vocês voltar. Foi assim comigo. Por isso que eu estou aqui até hoje. Mas vocês ainda podem, se conseguirem chegar no caminho antes do dia amanhecer. Então andem, vamos! E eles caminharam muito tempo, já estavam cansados, exaustos. Aninha começou a chorar e o menino dizia: silêncio, não podem fazer barulho, eles não podem descobrir que vocês estão aqui. E de repente, muito cansados, já depois de muito tempo, o menino disse: chegamos. Vejam, aquela árvore, logo abaixo do vale. Desçam e quando vocês chegarem na árvore, virem à direita e vocês sairão desse lugar e estarão de volta de onde vocês vieram. Mas andem rápido, não deixe que o dia amanheça. Jorge disse: vamos conosco. Ele disse: eu não posso mais sair daqui. Por que não? Quem te impede? Quando eu cheguei aqui, eu fui enganado. Eu bati em uma casa pedindo ajuda e a pessoa que me ajudou disse que eu ia ficar só aquela noite, dormir ali com ele e depois voltaria para minha casa. Mas eu fui iludido, porque aqui há muitas pessoas más que vieram para aqui e agora não querem que outras pessoas saiam daqui. Mas eu não quero isso. Este lugar é muito ruim e eu não quero que vocês tenham o mesmo destino que eu. Então vá, andem. Então eles desceram, atravessaram novamente um riacho e quando chegaram perto da árvore, uma árvore grande, robusta, mas com folhas murchas, e então viram adiante o morro onde, descambando, eles chegariam na moradia de seus pais. E começaram a andar, mas ainda assim era muito cansativo. Parece que alguma coisa os prendia para eles não saírem dali. Até que, de repente, eles se viram novamente no caminho de casa e avistaram a casa deles abaixo. Nesse instante, eles olharam para trás e não viram mais a cidade tristonha, a cidade moribunda,
que era uma cidade do Sete Além. E quando chegaram em casa, o dia estava amanhecendo. A mãe e o pai, bravos, dizendo para eles: o que vocês estão fazendo aqui de madrugada? Já que não vieram antes, deviam ter pernoitado na casa dos seus avós. E eles contaram a história. Pai e mãe, claro que não acreditaram. Mas no outro dia, quando foram à casa dos avós e perguntaram que hora eles tinham saído de lá, os avós confirmaram que saíram antes do anoitecer, em tempo de ainda chegar cedo em casa. O que aconteceu? Os pais ficaram assustados com aquela história. E daquele dia em diante, nunca mais deixou os meninos vagar sozinhos por aquela região, principalmente nos horários da noite. O que acontece? E onde e como pode se dar essa abertura para que alguém entre nas cidades do além? Nós não sabemos. Não está no nosso controle. Nós só sabemos que alguns foram e conseguiram voltar. Outros desapareceram. Será onde essas pessoas estão? Estariam no Sete Além? Ou em outro mundo, das nossas muitas dimensões? São mistérios que nós contamos nos nossos causos e que as pessoas acham que são só invenções. O Sete Além moderno é o além que nós já conhecíamos há mais de 50 anos atrás, nas histórias de Vó Umbelina. E você, já ouviu alguma história do Sete Além? Você acredita na existência de outros mundos? E no além?